E aí, tudo bem com você? Antes de mais nada, hoje nós vamos tratar sobre os estágios. E que tipo eles são, como eles funcionam, todas essas coisas que são tão importantes. Você sabia que o estágio pode ser dividido em dois tipos, o estágio remunerado e o não remunerado? Você sabia que ele tem duas classes, a classe do estágio obrigatório e não obrigatório? Então, é sobre isso que a gente trata hoje para te ajudar aqui no nosso canal. Mas antes de mais nada, vai lá, se inscreve no nosso canal, deixa o seu joinha, deixa o seu curtir aí e no final, se você gostou, compartilhe esse vídeo. Você pode ajudar muita gente que também tem dúvida sobre essa questão de estágio, porque ela não é tão simples quanto parece e muita gente não tem essa informação. Então, para esclarecer essa dúvida, é que nós estamos aqui hoje. Podemos começar? Preparado? Caneta e papel na mão? Não tá? Sem problema nenhum. Você pode assistir de novo de boa, tá bom? Antes da gente começar, o que a gente precisa entender? Que o estágio nada mais é do que a nossa Constituição Federal determinou no seu artigo 7, inciso 33. Ele vai ali tratar sobre o estágio, sobre essa forma de trabalho, sobre essa forma de aprendizagem, porque ele não é o trabalho, mas ele é o processo que vem antes da aprendizagem. E aí, precisou de uma lei complementar para estabelecer tudo isso, que é a Lei 11.788 de 2008. Essa Lei 11.788 vai mostrar, então, o estágio na prática. E é sobre essa lei que a gente vai tratar hoje aqui. Tá bom? Então vamos lá. Como eu já te disse, o estágio se divide em dois tipos, o remunerado e o não remunerado. E duas classes, que é a classe do obrigatório e do não obrigatório. Então vamos falar sobre eles. Primeiro, o estágio obrigatório. O que é o estágio obrigatório? É aquele que você está fazendo um curso universitário e lá, ou então um curso técnico, e lá eles estabelecem que você tem uma carga na tua grade curricular para fazer, para cumprir. E tem que ser em um ambiente que tenha a ver com aquele curso. Para que vai servir esse período ali? Esse período ali vai te dar o conhecimento na prática de tudo aquilo que você está aprendendo. Por isso que esse estágio é chamado de estágio obrigatório. E o estágio não obrigatório? É aquele que você faz sem ter uma pressão de ter que cumprir essas horas, mas que depois pode ser abatido no teu estágio obrigatório. Mas e a questão de ser remunerado e não remunerado? Aí são os dois tipos que tem. Nós temos esses dois tipos de estágio porque o mercado normalmente propõe essas duas vivências. Você quer entender um pouco mais sobre o conceito de estágio? Tem um filme muito legal que trata um pouquinho sobre isso, que se chama Em Busca da Felicidade, com Will Smith. O Will Smith ali, ele vai fazer um estágio não remunerado em uma big empresa e nesse processo de estágio obrigatório, não remunerado, ele sabe que se ele for bem, ele é contratado nessa empresa e aí a vida dele muda. Ele faz de tudo possível e imaginável para conseguir cumprir esse estágio. Nesse meio tempo ele está sofrendo com a separação, ele está sofrendo com problemas de venda, ele está sofrendo com a filha pequena que está com ele acaba dormindo em banheiro, ele acaba passando por situações infernais até que o estágio acaba, ele é contratado e a vida dele muda da água para o vinho. Estágio em empresa muito boa normalmente não é remunerado, porque essas empresas sabem da força que ela tem e a quantidade de pessoas que vão querer estagiar ali. Mas também existem empresas muito boas que remuneram os estagiários. Então vai depender da empresa que você escolheu sobre essa questão. Mas vamos entender o estágio. Primeiro, limite de tempo. Ele pode ter de 6 meses a 2 anos. Detalhe, é um contrato que tem que ser feito e não pode passar de 2 anos. Nesse contrato, por obrigação, tem que ter um seguro acidentes. Sem o seguro acidente, é CLT, que é a Consolidação de Lei Trabalhista. Para ser estágio, tem que ter o seguro acidente. Entendeu essa parte? Essa parte é importante para você que está procurando estágio. Então eles vão te pedir para assinar um seguro acidente. Esse seguro é o que determina mesmo que você está fazendo um estágio.
Quais são as vantagens de um estágio? Primeiro, é o teu curso que você está fazendo na prática. Você vai, com isso, ter um crescimento intelectual e também profissional. Você vai adquirir com isso também a experiência profissional que você precisa diante da tua função, daquilo que você colocou. Você vai melhorar o teu currículo, porque o teu currículo, quando entrar lá como estágio em tal lugar, isso facilita a tua colocação profissional no futuro. Ele também aumenta a tua rede de conhecimentos, porque ele vai te colocar para conviver com gente da tua área, da área que você escolheu, num ambiente de trabalho. Isso é muito legal. E também ele vai te dar a possibilidade da contratação no final do estágio. Muitas empresas não esperam nem o final do estágio para contratar o funcionário. Outras esperam sim o estágio terminar e aí comunicam que a partir de segunda-feira o estágio acabou, mas que ele inicia num novo processo, que é para ele levar toda a documentação lá. Isso acontece muito e é uma alegria muito grande quando acontece para o estagiário. O melhor de tudo é que quando você vai para uma empresa servir de estagiário, aprender aquela profissão, você começa a ter um conhecimento de todas as rotinas que a empresa tem. E nesse processo de conhecer rotinas, de conhecer o dia a dia, de viver dentro desse globo empresarial, você então se familiariza com todas as bases. Por isso que é tão comum as empresas contratarem estagiários. Porque como elas já entendem tudo, elas não têm o custo de treinamento, de capacitação, porque ele foi fazendo isso no processo de estágio. Agora, se você parar para pensar, todas as vezes que a gente entra para fazer uma faculdade, a tendência nossa é, puxa, será que é isso mesmo que eu quero? O estágio ele te dá exatamente a confirmação se você está no curso certo, porque você vai ver pelo estágio se esse curso é bom para você ou não, se é isso que você quer para a tua vida profissional no futuro, porque você vai poder perceber e entender essa realidade, essa confirmação. Então essa possibilidade de confirmação é muito legal para você. Aí vem outro detalhe, você também vai aprender o conceito da linguagem profissional. Muitas vezes as faculdades tentam passar para os alunos a linguagem de mercado, mas a prática é outra história, porque você ouve os termos técnicos no dia a dia e aí você vai aprendendo essa vivência toda. A postura profissional também fica muito interessante, porque normalmente dentro das faculdades nós temos uma vivência, mas quando a gente sai dali e vai para o mercado de trabalho, existe uma postura profissional que é exigida do profissional e você aprende como estagiário também essa postura. As responsabilidades do cotidiano também vão fazer com que você entenda a empresa, entenda a lógica, entenda as tuas obrigações, o cumprimento das coisas que você vai ter que fazer, a norma de tudo isso. Essas responsabilidades também vão cumprir as tuas obrigações curriculares na faculdade, porque uma coisa completa a outra, então muitas coisas que ainda você vai aprender, você já vê na prática, então já fica mais fácil estudar, e aí começa a acontecer essa troca de obrigações na faculdade, com a tua carga já sendo paga ali por esse estágio, e mais as outras coisas todas. O que você precisa analisar? Primeiro, quais são as regras daquela lei 11.788? Primeiro, você não pode fazer mais do que 6 horas por dia de estágio e não pode ultrapassar 30 horas por semana. É o tempo máximo, 6 horas por dia, 5 dias na semana. Você vai ter que avaliar na hora de escolher aí a empresa os prós e o contra do local. Porque se você está num estágio não remunerado, isso tem um custo, cara. E você vai ter que entender o teu custo. Você vai ter que verificar quanto dinheiro sai do teu bolso, que você está investindo um tempo aí para poder ir até a empresa, trabalhar lá e voltar. Então imagina você fazendo estágio num local fora daqui, fora da onde você mora, e você tendo que pegar 2 conduções para estagiar. Você vai ter que pagar as 2 conduções, mais o tempo dentro dessas condições.
e mais todo o processo desgastante do teu dia de trabalho, o retorno para tua casa ou a ida para a faculdade direta e depois a ida para tua casa. Percebe aí que também tem um custo-tempo? Isso você também vai ter que avaliar. E depois vai ter que verificar que o dinheiro nesse processo é uma consequência do teu trabalho. Se o estágio é não remunerado, o pagamento só vem depois. Ah, mas você também vai ter direito a férias. Uma férias a cada 6 meses? Não. A lei, ela determina que você tem uma férias a cada 12 meses trabalhados. Então você vai trabalhar 12 meses para ter um mês de férias. E isso é padrão, certo? Agora, vamos lá. Limites estabelecidos é de suma importância que você também analise. Quais são os limites que a empresa te dá e que você se coloca para cumprir isto? E existe a possibilidade de crescimento dentro dessa empresa? Vamos imaginar que eles querem você lá só por querer, mas você sabe que daqui a pouco tempo os dois sócios continuam e eles vão pegar um outro estagiário. Compensa você ficar ali? Você vai ter futuro nesse lugar, você tem possibilidade de crescimento intelectual, crescimento profissional, tem melhoria no teu currículo, tudo isso você vai ter que ver. Porque também isso é uma coisa muito boa para esse processo todo. Porque olha só, o estagiário ele não está preso pela CLT, então ele não tem que cumprir o prazo. Você tem um contrato que as duas partes podem romper a qualquer momento. E você não entra em folha de pagamento se você está no estágio não remunerado. Mas e se você está no estágio remunerado? Também não entra em folha de pagamento. Você vai poder rescindir esse contrato quando você perceber que não tem possibilidade de desenvolvimento teu ali. Ou então a empresa também pode fazer isso. Isso você tem que tomar muito cuidado, porque tanto você quanto a empresa pode romper a qualquer momento. Qualquer uma das partes pode fazer. Tem um limite de estagiário por instituição. Veja só, uma empresa que tem de 1 a 5 funcionários, 1 a 5, pode ter no máximo um estagiário. Se ela tem de 6 a 10, ela pode ter 2. Se ela tem de 11 a 15, ela pode ter 3. Se ela tem de 16 a 24, de 21 a 25, pode ter 5 estagiários. Ah, mas e se a empresa é monstruosa? Como é que funciona? Aí, 20% do número de funcionários podem ser estagiários. Tem muitas empresas que têm muito estagiário exatamente por causa do tamanho que elas têm. Essa lei, ela dá essa normatização e você vai precisar ler com calma essa lei, porque afinal de contas, isso aqui é um resumo que eu estou te fazendo. Ah, mas eu quero fazer o estágio remunerado, como é que funciona? Então veja só, no estágio remunerado, todas as outras regras seguem, só que no lugar de você pôr dinheiro do bolso, você vai receber alguma coisinha. É muito dinheiro? Não. É um valor que é combinado entre as partes. Você não vai ter direito ao 13º salário, mas nas férias você vai ter direito a uma férias remunerada. O que você precisa entender disso? Se você tem menos de 16 anos, de 14 a 16, você não é um estagiário universitário, você é um jovem aprendiz. Essa é a nomenclatura que se tem. Ué, mas como é que se encaixa o jovem aprendiz? Normalmente o jovem aprendiz é o cara que entrou no ensino médio agora e está indo para o mercado de trabalho. Mas precisa fazer estágio no ensino médio? Lembra que tem as classes obrigatório e não obrigatório? Essa é uma das, estágio não obrigatório. Por quê? Porque a função do ensino médio é preparar o jovem para o mercado de trabalho. Sendo assim, ele pode estagiar no mercado de trabalho. É assim que ele faz. Então, como jovem aprendiz, ele vai ali se desenvolvendo. Lembrando, o contrato não pode ultrapassar de 2 anos. É regra. Ah, mas e se eu tenho mais de 16? Aí o estágio já muda. Esse estágio também pode ser do ensino médio, como também pode ser um estágio já de um curso técnico ou de uma faculdade ou universidade. Aí vai depender onde você está.
Mas normalmente é um dos cursos da universidade, que tem o nome ali, faculdade de tarará, então é uma faculdade que vai produzir da mesma forma. O que você vai precisar ter sempre, não esquece disso, um supervisor de estágio. Se alguém te contratou, tem um cara que é o teu supervisor. É o cara que, inclusive, vai fazer o contrato seu como estagiário. E aí você vai precisar fazer um contrato mesmo. Lembra, você não tem CLT, então você tem que ter um contrato junto com o seguro. Então, contrato e seguro, e sempre 3 assinaturas, que é a assinatura da instituição de ensino, que pode ser a escola que você estuda, ou a faculdade, do aluno, ou do aluno e do responsável, se você for menor de 18 anos, e do supervisor da empresa. Essas pessoas vão ter que assinar para que você tenha noção do que está acontecendo com o teu processo de estágio. Tá certo? O que você não pode esquecer, e isso é duro, o estágio é por tempo limitado. Então você não vai poder fazer planos para muito tempo. Você sabe que aquele período você está ali, concluindo, você vai ter que trocar de função. Outra coisa, o estágio ele tem que te servir para que você aprenda as coisas. Então nesse tempo que você estiver na empresa, o máximo possível conheça os setores. Entenda a lógica, converse com pessoas, deixe claro que você quer aprender, aproveite teu tempo ali para se desenvolver, porque nesse desenvolvimento está toda a tua possibilidade de seguir em frente nessa empresa, deixando de ser um estagiário e passando a ser um funcionário padrão dessa empresa. Converse lá na empresa também quais são os benefícios que tem os funcionários e estagiários remunerados, porque normalmente a empresa ela tem algumas pessoas que são remuneradas e algumas vezes o estagiário também tem algumas vantagens. Algumas empresas dão essa vantagem. Existem empresas aí que têm estagiários que ganham cesta alimentação, transporte e outras vantagens, como também existem empresas que é só o valor mesmo, que é meio salário ou um salário, dependendo do que é, e mais nada, e mais lá as férias quando o cara tiver direito a ela. No estágio não remunerado, se a empresa tem esse porte, essa pegada de estágio não remunerado, gaste o teu tempo ali para suplantar as expectativas, porque essas empresas que têm esse poder de ter muitos estagiários, ou de ter estagiários não remunerados, normalmente são empresas que escolhem quem vai ficar lá depois. Porque eles veem o seguinte, se o cara se dispôs a vir aqui sem receber, eu vou negociar com ele o melhor para a vida de todo mundo, para ele e para a empresa. Entenda a lógica do lugar que você trabalha, entenda o trabalho, verifique se é isso que você quer. Essa é a função do estágio e do estagiário, ligar o profissional que ainda procura terminar a capacitação à empresa, à instituição. E nesse processo você vai entender e poder se dar bem. Tá certo? Qualquer dúvida, coloca aqui embaixo. Se você tem algum comentário de alguma empresa legal que você já viu e já ouviu falar de estágio, também deixa aqui embaixo. Compartilhe o nosso vídeo para ajudar outras pessoas. Não esqueça de se inscrever e também de curtir o nosso vídeo, tá bom? A gente se vê!